em um canto. O recipiente de parafina está no meio da sala. Os assistentes formam a corrente. Primeira parte. Sessão. Presentes: Sr. Franek Kluski, médium. Vigilantes: Senhorita Grzelak, Príncipe Lubomirski, Sr. Broniewski, Coronel Kolowicz e Senhorita Kluska. Quando ficamos no escuro, a lâmpada vermelha ficou acesa como de costume sobre a mesa. Luzes foram vistas e foram ouvidos movimentos na parafina. O Sr. Broniewski e o Príncipe Lubomirski, que estavam sentados em frente à lâmpada vermelha, viram muito bem as silhuetas das mãos formadas por cima do recipiente. As luminosidades concentraram-se em torno do médium, 1,80 metros acima dele. A seguir, formaram um triângulo luminoso cujos lados eram formados por estrelinhas luminosas. O fundo do triângulo estava cheio de pontos luminosos de várias magnitudes. O fenômeno durou alguns segundos. Ouviram-se respingos na parafina e o barulho dos moldes, quando caíram na mesa. No mesmo instante, a máquina de escrever que estava em cima da mesa, à plena luz da lâmpada vermelha, começou a escrever sozinha. Os presentes notaram que ela estava escrevendo muito depressa. As teclas da máquina moviam-se muito rápidas, como se fossem movidas por um datilógrafo habilidoso. No entanto, não havia ninguém ao lado da máquina de escrever. As pessoas que seguravam as mãos do médium notaram que elas se crisparam enquanto a escrita acontecia. A reunião foi encerrada às 11h30 da noite. A luz branca foi acesa e 3 moldes de mãos foram encontrados. A máquina havia escrito durante o referido momento da sessão as seguintes palavras: Eu sou o sorriso do equilíbrio, meu poema de amor e vida preenche os séculos. Segunda parte da sessão. A sessão recomeçou às 12h. Fazemos a corrente. Trata-se de obtermos fotos das aparições. Quando ficamos na escuridão, vemos poderosos efeitos luminosos, nebulosas fosforescentes, luminosidades intensas, bem como uma grande bola luminosa flutuando no ar não muito longe do médium. Ouvem-se passos e o rumor de um tecido que arrasta pelo chão, sussurros e vozes bem fracas que partem de todos os cantos da sala, mas as palavras permanecem ininteligíveis. Também o homem primitivo fez sua aparição, esfregando-se com os assistentes da sessão. Depois das 4 pancadas habituais, a fotografia foi tirada e a sessão ficou encerrada à 1h da manhã. A placa foi imediatamente revelada. LAM 49, FIG 99. Terceira parte da sessão. A sessão recomeça outra vez às 2h da manhã, mas como o médium estava muito cansado e as manifestações eram cada vez mais e mais fracas, a sessão foi interrompida após meia hora. Ata da sessão de 25 de dezembro de 1919. Presentes: Sr. Franek Kluski, médium. Vigilantes: Senhora Sokolawa, Sr. Sokol e Sr. Kriniewicz, fotógrafo, Coronel Kolowicz. Tratamos de fotografar as aparições materializadas simultaneamente com 2 aparelhos fotográficos. A sessão começa às 11h30 da noite. O médium, muito bem disposto, está acordado e fala com os circunstantes. Quando ficamos no escuro, exceto pela lâmpada vermelha sobre a escrivaninha, grandes e pequenas luminosidades são observadas e, 20 minutos depois, soam as 4 pancadas combinadas e ocorre a explosão de magnésio. LAM 50, FIG 100. A sessão foi definitivamente encerrada e fomos revelar os clichês. Seguem assinaturas. Ata da sessão de 15 de junho de 1920. Presentes: Sr. Franek Kluski, médium. Vigilantes do médium: Sr. Skolski, Sr. Niemojewski, Sra. Skolska e Sra. Wanda Kluska, fotógrafo, Coronel Kolowicz. O médium está bem disposto, fala com os presentes e pede que a entidade materializada se deixe fotografar com o rosto descoberto, e não velado, como nas vezes anteriores. Após o sinal das 4 pancadas, a fotografia é tirada com um aparelho 912. Após a revelação do clichê, ele foi depositado em um recipiente cheio de água e guardado em um dos armários da sala. No dia seguinte, o clichê foi encontrado misteriosamente cruzado por listras perpendiculares. LAM 50, FIG 101. Algumas outras fotografias foram obtidas em sessões ulteriores.
Elas serão objeto de uma publicação especial. A Sociedade Polonesa de Estudos Psíquicos. Capítulo 3. Experiências com Jean Guzik. 1. O Manifesto dos A34. Considero-me no dever de publicar, antes de minhas experiências com Jean Guzik, o ditame assinado por 34 notabilidades francesas e estrangeiras. Este ditame é a conclusão de uma série de experiências de demonstração feitas em 1922 a 1923, gestionadas por mim, no Instituto Metapsíquico Internacional. Mais de 80 personalidades da elite parisiense assistiram a essas sessões de demonstração e, com exceção de 3 ou 4, que tiveram o azar de comparecer às sessões negativas, que foram muito poucas, os outros declararam-se convencidos. Eis aqui o ditame sintético, extremamente prudente e moderado, mas muito afirmativo, assinado pelos nossos principais colaboradores. Este relatório não menciona mais do que os fatos observados com plena certeza por todos os experimentadores. Outros fenômenos muito mais complexos foram observados com frequência e serão motivo de publicações ulteriores. Agradecemos calorosamente a Jean Guzik pela sua abnegação e pela complacência com que se submeteu a todos os métodos de inspeção e verificação solicitados. Depois de ter participado de uma série de experiências metapsíquicas realizadas como médium Jean Guzik, ora no Instituto Metapsíquico Internacional, ora em casa de algum de nós, acreditamos estar no dever de resumir nossa impressão. Primeiro, vigilância do médium. O médium despia-se na presença de pelo menos 2 de nós, antes de entrar na sala de sessões, e vestia um pijama sem bolsos. Durante as sessões, ele ficava agarrado pelas 2 mãos com o dedo mínimo de cada mão segurado pelo dedo mínimo da mão correspondente de cada um dos encarregados da vigilância. Além disso, uma fita muito curta, do comprimento estritamente certo, duplamente selada, com uma bala de chumbo esmagada por uma pinça com as iniciais do IMI, ligava os punhos direito e esquerdo do médium aos punhos esquerdo e direito dos vigilantes. Esta ligadura era inviolável, era necessário, por força, cortar a fita para liberar as mãos do médium, e impossibilitava o uso das mãos mesmo no caso de que não estivessem amarradas. Os vigilantes garantiam o contato próximo e permanente de seu corpo, especialmente pé e perna, com o corpo, pernas e pés do médium. Todos nós verificamos que durante as sessões o médium permanecia em um estado absolutamente passivo. Quando um grande fenômeno acontecia, seus pés e mãos tremiam, mas nunca iniciavam nenhum movimento, nem mesmo pequeno. Excepcionalmente, acontecia-lhe, de vez em quando, retirar para trás, o mais afastado possível dele, a mão de um ou de outro dos guardas para que pudesse verificar determinados fenômenos descritos mais adiante. Segundo, vigilância dos experimentadores. Todos os experimentadores ficavam de mãos dadas e estavam unidos, punho com punho, por meio de correntinhas, presas com cadeados, tão curtas quanto possível. Terceiro, vigilância da sala. As portas das salas onde decorriam as sessões eram fechadas por dentro e seladas com fitas adesivas e assinadas por um de nós. A grade de contenção da chaminé também foi fixada ao chão e lacrada. Alguns experimentadores até selavam as janelas. Não havia mobília ou armário nesses quartos suscetível de ocultar algum parceiro. A hipótese de armadilhas, guarda-roupas ocultos na parede, parcelas de paredes giratórias, etc., não pode ser aduzida pelos seguintes motivos. A. Um ditame muito completo do Sr. Legros, arquiteto credenciado, domiciliado na Avenida Dalmesnil, número 26 duplicado, que visitou detalhadamente as instalações do IMI, declara formalmente que as paredes, o piso e o teto são inteiramente normais. B. Várias vezes, antes da sessão, o chão foi coberto com serragem, de modo que a armação de uma fraude teria inevitavelmente sido descoberta. Vale ressaltar que nessas condições não observamos pegadas humanas. C. Algumas sessões positivas foram realizadas na casa particular de 4 de nós, o professor Richet, o professor Cunel, o Dr. Bod e o Dr. Bour. Em tais condições, apesar da escuridão, a vigilância material era absoluta, e a vigilância de Guzik, de extrema simplicidade, era inteiramente satisfatória. Quarto, fenômenos. Observamos certo número de fenômenos,
inexplicáveis no estado atual dos nossos conhecimentos científicos. Entre esses fenômenos estão aqueles que não ocorreram em todas as seções positivas, como impressões em argila de modelagem e manifestações luminosas. Estas últimas foram acompanhadas por sensações de tocamento e de sons articulados concomitantes. Como esses fatos não puderam ser observados por todos os experimentadores, vamos silenciá-los, apesar de sua importância, e iremos nos limitar apenas a afirmar a realidade de duas categorias de fenômenos. Primeira. Deslocamentos, distantes às vezes, de objetos diversos, sem qualquer contato com o médium e, por outro lado, fora do seu alcance, até 1,50 metros. Para nos protegermos de toda a ilusão de observação e de todo erro de memória, o lugar que esses objetos ocupavam foi cuidadosamente marcado, e muitas vezes eles eram colados ao chão ou à mesa que os sustentava, por meio de papel adesivo. Segunda. Contatos e toques muito frequentes e diversos, como sensações, percebidas nos braços, nas costas e na cabeça dos vigilantes. Às vezes, ao final das sessões, o médium, ainda em transe, guiava a mão de um ou de outro de seus vigilantes para trás e para cima, o mais longe possível dele. Nessas condições, a face dorsal da mão ou do braço do vigilante notou contatos materiais por várias vezes. No momento não podemos especificar mais. Simplesmente afirmamos nossa convicção de que os fenômenos obtidos com Zhuang Zi não podem ser explicados por ilusões ou alucinações individuais ou coletivas, ou por truques de qualquer tipo. Sres. José Pageorges, escritor, Bali, bacharel em ciências, chefe do Serviço de Identidade Judicial da Prefeitura de Polícia, Dr. Benjamin Bode, ex-estagiário dos hospitais de Paris, Dr. Bour, diretor da Casa de Saúde da Malmaison, Dr. Bourbon, Dr. Stephen Chalvet, ex-estagiário laureado, medalha de ouro, dos hospitais de Paris, Dr. Cunel, professor da Faculdade de Medicina, cirurgião dos hospitais, Capitão Despres, ex-aluno da Escola Politécnica, Camille Flammarion, fundador e primeiro presidente da Sociedade Astronômica da França, diretor do Observatório de Juvisy, Dr. Fontenot, ex-estagiário dos hospitais de Paris, diretor da Escola de Medicina de Madagascar, Pascal Fortuny, escritor, Dr. Gustavo Gelei, ex-estagiário dos hospitais de Lyon, laureado, primeiro prêmio em tese, da Faculdade de Medicina, Conde de Gramont, doutor em Ciências, membro do Instituto da França, Paul Genesty, escritor e editor do Petit Parisien, Georges, bacharel em Ciências, engenheiro, ISI, Jacques Averna, chefe do Serviço de Fotografia e Criptografia do Ministério do Interior, Dr. Ericourt, Uc, diretor de La Dépêche de Toulouse, Dr. Humbert, chefe da Seção de Higiene da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, comandante Keller, do Estado-Maior do Marechal Faioli, Dr. Laimes, Dr. La Sabliere, chefe do Laboratório da Faculdade de Medicina, professor Leclanche, membro do Instituto da França, inspetor-geral, chefe dos Serviços de Saúde no Ministério da Agricultura, Sir Oliver Lodge, membro da Royal Society da Inglaterra, mestre, professor da Faculdade de Direito, Michalx, inspetor-geral de Estradas e Pontes, ex-conselheiro de Estado e diretor das Estradas de Ferro, Dr. Moutier, um ex-interno dos hospitais de Paris, Dr. Hosti, Marcel Prévost, membro da Academia Francesa, professor C.H. Richet, membro da Academia de Medicina e do Instituto da França, Dr. Rem, escritor, Dr. Jean-Charles Roux, ex-estagiário dos hospitais de Paris, René Sudre, escritor, professor Santo Líquido, representante da Liga das Cruzes Vermelhas na Sociedade das Nações, professor Vallée, diretor do Laboratório Nacional de Investigações em Saúde Pública. 2. Síntese das experiências com Zhuang Zi. Antes eu disse que as sessões realizadas no Instituto Metapsíquico com o médium Zhuang Zi foram simplesmente sessões de demonstração. Essas sessões, em número de 30 em 1922 e de 50 em 1923, permitiram-nos convencer numerosas personalidades da elite parisiense e 30 sábios ou escritores ilustres, a maioria profundamente céticos. A cifra de 30 novas convicções pode parecer modesta. Na realidade,
representa um trabalho considerável. A importância de uma opinião coletiva como a que publicamos não se mede pelo número de signatários, mas sim pela sua qualidade e pela precisão do seu enunciado. Essa afirmação só pode ser explicada pela certeza adquirida durante as sessões. Todos os experimentadores tinham um agudo espírito crítico, mas métodos de julgamento diferentes devido à sua formação profissional e especialidade. Havia entre eles professores de medicina e direito, membros da Academia de Ciências e da Academia Francesa, médicos, escritores, engenheiros, especialistas em polícia. Eles só tinham a preocupação da verdade, nenhum interesse pessoal estava em jogo, nenhuma crença ou opinião filosófica. O grupo incluía católicos, materialistas, espíritas, idealistas e indiferentes. Poder-se-ia dizer que todos foram enganados. Basta ler o texto do ditame, a descrição das precauções tomadas contra uma fraude do médium e mesmo contra uma fraude eventual de qualquer um dos colaboradores, para que não haja dúvidas sobre isso. Este documento marcará, portanto, uma data capital na história da metapsíquica. No entanto, fomos surpreendidos com duas objeções que é importante discutir imediatamente. A primeira está relacionada à escuridão. O médium Guzik tem, de fato, necessidade de escuridão. Teria sido possível, com certeza, habituá-lo a experimentar com luz vermelha, mas teria sido necessário sacrificar a isso várias semanas, que era quase todo o tempo que tínhamos. É importante, portanto, nos estendermos acerca do valor da objeção que foi feita às sessões no escuro. Notemos em primeiro lugar que a maioria dos médiums trabalha com luz. As sessões de Eva C sempre foram verificadas não só com luz vermelha, mas com luz branca. As sessões do Eusapia Paladino eram feitas com luz vermelha, as de Willie S. Demonstrações do Dr. Djeng Notzing, também. No Instituto Metapsíquico, as experiências com Franek Kluski foram feitas com luz vermelha. Nossos contraditores, que não levaram em conta a iluminação habitual de nossas sessões metapsíquicas, não estão muito corretos em nos censurar pela obscuridade das sessões com Guzik. Na verdade, a luz não deve nos dispensar da vigilância mais meticulosa, uma vez que os prestidigitadores operam a plena luz. Ela facilita, até certo ponto, a vigilância, mas não a substitui. Por outro lado, a luz não é estritamente dispensável quando a vigilância é perfeita, como foi em nossa última série de experiências. Em todo caso, todos os nossos colaboradores se declararam satisfeitos. Todos estão totalmente convencidos, sendo assim que, nunca o repetirei demais, a maioria deles veio com um ceticismo absoluto, e alguns não escondiam sua desconfiança. Esta primeira objeção leva à seguinte, aquela de que a prestidigitação é toda poderosa. O público, mesmo as pessoas cultas, tem uma ilusão singular sobre isso. Sem dúvida, os prestidigitadores dão aspecto de que fazem maravilhas, mas sua capacidade possui limites muito restringidos. 3 condições são necessárias para uma boa prestidigitação. Primeira, liberdade de movimentos do prestidigitador. Segunda, uso de material ou dispositivos preparados com truque. Terceira, pessoas em conluio. Pois bem, o que acontece em nossas sessões? O médium se despem completamente e veste uma roupa nossa, previamente revisada. Durante as sessões é segurada pelas mãos, com os punhos fixados, com uma fita selada, ao punho de cada vigilante. Suas pernas e pés estão imobilizados. Não dispõe de nenhum instrumento, de nenhum meio de fraude. Ele não pôde preparar a sala, na qual entra apenas para fazer as sessões. Por outro lado, temos mudado sistematicamente de local, com frequência, e fenômenos muito bons têm sido obtidos nas residências particulares de 4 de nossos colaboradores. Um conluio era inadmissível, porque as portas e janelas estavam lacradas. Poder-se-ia supor o conluio com um ou vários dos experimentadores, sem falar da questão moral, era materialmente impossível, uma vez que todos os participantes estavam de mãos dadas, vigiando-se reciprocamente, e estavam unidos punho com punho por meio de correntinhas fechadas com cadeados. Mas então alguém diria, por que os prestidigitadores não são convidados? Na verdade, essa formalidade foi cumprida muitas vezes. Robert Houdini,
Rei dos prestidigitadores, após ter participado de várias sessões há muito tempo, saiu delas maravilhado e certificou a autenticidade dos fenômenos. Minha arte de prestidigitação, disse ele, é incapaz de reproduzi-los. Dois famosos prestidigitadores ingleses, os Rs. Dingwall e Price, compareceram às sessões de Jenkins Tsing e declararam que o truque era inadmissível. No Instituto Metapsíquico, faltou-nos o tempo para convidar prestidigitadores conscienciosos e competentes. Faremos isso mais adiante, não porque o consideremos útil, dadas as nossas condições de vigilância, mas apenas para que não se diga que deixamos passar uma objeção sem refutá-la. Uma última palavra, para terminar estas reflexões preliminares. A melhor prova da perfeição da vigilância realizada pelos metapsiquistas nas presentes sessões nos é fornecida pela extrema hesitação de seus adversários sistemáticos. Estes percebem perfeitamente, após as atas das sessões do Instituto Geral Psicológico, as do Dr. Jenkins Tsing e as do Instituto Metapsíquico Internacional, que nem Eusapia, nem Iliesch, nem Franek Kluski, nem Guzik, puderam trapacear. Tanto eles o entendem, que desistiram de acusar os médiuns. Mas em vez de reconhecer lealmente seu erro, ou pelo menos confessar uma dúvida, eles se aferram desesperadamente a um supremo e infeliz recurso, o de acusar os próprios experimentadores de fraude. Não nos ocupamos dessas acusações, que mostram pelo seu absurdo a inanidade das críticas feitas às nossas experiências. Como eu disse antes, Johann Guzik concedeu 80 sessões no Instituto Metapsíquico. Anteriormente, tive a oportunidade, em diferentes ocasiões, de estudar este médium em Varsóvia, 50 sessões. As sessões de Varsóvia foram realizadas na casa de amigos ou no local da Sociedade Polonesa de Estudos Psíquicos. Tive vários colaboradores, membros desta sociedade, oficiais da missão francesa e algumas personalidades notáveis. A vigilância consistia principalmente em segurar as mãos do médium e imobilizar suas pernas. Sem ser tão perfeita como no Instituto Metapsíquico, dava-nos uma real segurança. Todos os presentes ficavam de mãos dadas, vigiando-se reciprocamente. Os fenômenos obtidos, seja em Varsóvia ou no Instituto Metapsíquico, sempre foram especificamente os mesmos. Às vezes apresentavam diferenças em grau, em intensidade, mas não em natureza. Para o demonstrar bem, contentar-me em publicar, literalmente, as atas de uma das boas sessões de Varsóvia e de outra das boas sessões do Instituto Metapsíquico. Sessão de 14 de setembro de 1921, às 21, em Varsóvia, na casa do príncipe Lubomirski. Atas segundo as minhas anotações pessoais imediatamente após a sessão e segundo as anotações do Sr. Gravier, presidente da Sociedade Polonesa de Estudos Psíquicos, a sala que nos foi disponibilizada pelo príncipe Stepan Lubomirski é uma sala de 6 metros de comprimento por 4 de largura, no piso térreo. Em uma extremidade da sala há uma janela dupla, hermeticamente fechada. Ao lado, à direita e à esquerda, existem 2 portas duplas, fechadas com chave e trinco. Não há armário algum no quarto. Na extremidade oposta à janela, no fundo da sala, havia uma jaula onde poderiam ser trancados o médium ou os objetos que deveriam ser movidos por telecinesia. Esta jaula tinha apenas uma porta lateral. Dentro havia uma pesada cadeira estofada com crine forrada de couro. A mesa de experimentos está posicionada a mais ou menos 1,50 metros da jaula. Os experimentadores são colocados na seguinte ordem: o médium Johann Guzik, de costas para a jaula. Vigia à esquerda, Dr. Gelei. Vigia à direita, Sr. Djelski. Entre Gelei e Gelski, Sres. Osoyeki, Lebedzinski, Príncipe Lubomirski e Gravier. Todos os presentes estão de mãos dadas. Cada um dos 2 vigilantes segura a mão do médium que está mais próximo e imobiliza suas pernas. Escuridão. Guzik não faz um só movimento. Seu estado físico e moral é excelente, e ele adormece imediatamente, 5 minutos. Muito em breve, os experimentadores têm a impressão de uma presença estranha por trás do médium. Barulhos de passos são ouvidos ao redor do círculo. De repente, aparecem luzes. Elas são numerosas e divergentes. Vejo até 4 ao mesmo tempo, muito distantes uma da outra.
Um par de luzes, do tamanho de vagalumes, aproximam-se de Josuke. Muito rapidamente, vemos formar-se um rosto ao lado dele, iluminado pelo par de luzes. Ouve-se murmurar em polonês, Zimunt, Segismundo. O fenômeno desaparece, mas as luzes persistem. Elas vêm para o meu lado. Então, vejo um rosto humano admiravelmente bem formado. É o rosto de uma mulher, de olhos vivos. Um véu envolve a cabeça e cobre o crânio e o queixo. Essa aparição dura de 4 a 5 segundos. Logo após sinto que alguém me beija na face e na testa. Ouço palavras em polonês que não entendo. A entidade passa atrás de mim e, repetidamente, apoia-se fortemente em meus ombros, com as duas mãos ao mesmo tempo. Sinto-me muito satisfeito, porque o fenômeno, tal como eu observei, não poderia ser produzido de forma fraudulenta pelo médium. Teria exigido a presença de um cúmplice para fazer o papel de fantasma, e sobre este ponto estou perfeitamente tranquilo. Eu expresso meu contentamento em voz alta, então a entidade volta-se para Josuke, fala longamente em polonês, parece que diz, eu sou Segismundo. Está tudo bem. Contem comigo. Vou pegar uma cadeira, colocá-la sobre a mesa e me sentar em cima. Um momento depois, ouve-se um grande movimento na jaula situada atrás do médium. A porta abre-se com estrépito. Aí tenho a impressão de que uma cadeira passa por cima da minha cabeça e vai pousar suavemente na mesa, dentro do círculo. Imediatamente vê-se uma coluna esbranquiçada, vagamente luminosa, colocada sobre a cadeira. Na parte alta desta coluna, distinguem-se as duas luzes emparelhadas na mesma altura onde poderia estar a cabeça de um homem sentado na cadeira. O médium acorda. Acendemos a luz. A cadeira está em cima da mesa. É a mesma cadeira que estava dentro da jaula. A ação telecinética foi das mais notáveis. A cadeira, muito pesada, distava cerca de 2 metros do médium. A porta da jaula era lateral esquerda, por conseguinte, para o meu lado. Portanto, o fenômeno foi complicadíssimo. Apertura da porta da jaula, saída da cadeira, transporte dela por cima de nós, sem nos tocar na cabeça ou nas mãos, e colocação sobre a mesa, em plena escuridão. É absolutamente impossível que esta ação telecinética seja o resultado de uma ação fraudulenta do médium. Aliás, ele não fez o menor movimento e sua mão esquerda não se separou da minha. Eis aqui, para comparação, a ata de uma das sessões do Instituto Metapsíquico. Sessão de 26 de maio de 1923, às 20h30, no grande salão do IMI. Experimentadores, Professor Santo Líquido, vigilante do lado esquerdo, Senhora Verna, vigilante da direita, Dr. Stepan Chalvit, Sr. Wook, Senhora V. Dr. Gelei. No que se refere às precauções tomadas, ver o ditame coletivo, houve 2 intervalos na sessão, para descanso. O médium está muito mal de saúde. Uma bronquite severa o deixou muito fraco, ele teve vários ataques de febre, está muito anêmico. Além disso, seu estado moral não é bom. Ele está entediado e tem saudades de seu país. Primeira parte, Guzik demora cerca de 20 minutos para adormecer. O transe finalmente começa. Alguns estremecimentos percorrem suas mãos e pernas, que estão firmemente presas. De repente, o Sr. Averna percebe múltiplos contatos no braço esquerdo e nas costas, depois no lado esquerdo. Ele percebe algo volumoso tentando entrar no bolso do seu paletó. Compara essa sensação com a que seria produzida pelo focinho de um cachorro. Mais tarde, todos os presentes ouvem um ruído de passos fortes com perfeita clareza, lentos, apoiados, ao redor do círculo. Uma mesa retangular, localizada a 1 metro do médium, atrás dele, presa ao chão com papel adesivo, muda de lugar. Ouve-se o barulho que ela produz ao ser arrastada longa e lentamente no soalho. Mais longe ouve-se o estrépito de uma cadeira derrubada. Esse barulho acorda o médium. Acendemos a luz e verificamos o seguinte: a mesa que se deslocou foi arrastada até encostar na parede, à direita do médium e à sua frente, a 2,50 metros do seu ponto de partida. A cadeira tombada estava à esquerda da mesa, foi arrastada com a mesa e está entre ela e a parede. Após meia hora de descanso, a sessão é retomada nas mesmas condições. Dali a mais ou menos 10 minutos, 2 lindas luzes aparecem.
Elas dirigem-se primeiro para o professor Santo Líquido, depois para o Sr. Averna. Quando estão próximas a eles ouvem-se algumas palavras que não são compreendidas e os vigilantes localizam o sussurro no mesmo nível das luzes. O seguir, as luzes voltam para o lado do Sr. Santo Líquido, que de repente vê um rosto feminino iluminado por elas. Ouve-se a mesa sendo arrastada no soalho novamente, à esquerda de Guzik. No intervalo da sessão a mesa havia sido colocada de novo atrás do médium, a 1 metro dele. O médium acorda. Acende-se a luz e verifica-se que a mesa deslocada está a 2 metros do seu ponto de partida. Ela descreveu um trajeto de 1/4 de círculo, passando entre as cadeiras e poltronas sem tocá-las. Da comparação entre a seção de Varsóvia e a seção de Paris, resulta a evidente comprovação que os fenômenos são sempre da mesma essência. Estamos, portanto, no direito de formular conclusões sobre o conjunto de nossas observações sobre a mediunidade de J. Guzik. Não posso pensar em publicar as atas em extenso de todas as sessões, isso seria ao mesmo tempo inútil e cansativo. A mediunidade de Guzik apresenta a particularidade de ser muito pouco variada. Seu rendimento é muito regular, e nisso é infinitamente preciosa, mas raramente é sinalizada com fenômenos inesperados. Apresentarei, portanto, um estudo sintético, intercalando nele fragmentos de atas analíticas que, a meu ver, são de particular interesse. Irei fazer a exposição na seguinte ordem: primeiro, os fenômenos luminosos, as manifestações visíveis e o fenômeno de voz direta, manifestações todas geralmente relacionadas com Guzik. Segundo, os movimentos de objetos sem contato. Terceiro, os tocamentos, impressões e escrita direta. 3. Fenômenos luminosos, materializações visíveis. Voz direta. Os fenômenos luminosos produzidos por J. Guzik não têm a intensidade ou a variedade daqueles que verificamos com Klossky, mas são notavelmente regulares quando o médium está bem de saúde. Suas manifestações podem ser graduadas da seguinte forma: má saúde, fadiga, exaustão, estado moral defeituoso, simples fenômenos de tocamentos e contato. Saúde média, materializações invisíveis, pequenos movimentos. Boa condição física e moral, luzes, materializações visíveis, voz direta, grandes deslocamentos. Eis aqui o esquema habitual das manifestações luminosas. As luzes geralmente são formadas ao lado do médium, na maioria das vezes por trás dele. Parece que o foco de condensação ou emanação ectoplasmática está quase sempre a uma curta distância atrás dele ou às vezes em seus lados. As luzes aparecem bruscamente, pontos luminosos da espessura e luminosidade dos vagalumes, e desaparecem da mesma forma. Eles geralmente estão emparelhados. À distância, os dois pontos luminosos parecem formar um só, mas de perto vemos que eles estão perfeitamente separados. Essas luzes mudam de lugar rapidamente, elas vêm, vão, oscilam, sobem e descem. Elas se aproximam de qualquer um dos presentes, perto da sua cabeça, e então este experimentador e os imediatos, e às vezes todos os experimentadores, veem um rosto mais ou menos bem formado. As duas luzes então parecem ser dois pontos brilhantes colocados, um sobre o lábio superior e outro sobre o lábio inferior. Em outros casos, as luzes alargam-se, por assim dizer, aproximando-se de um dos presentes, e vê-se uma nebulosidade do tamanho aproximado de um rosto humano. Os experimentadores mais imediatos veem um rosto luminoso. Quando a manifestação é fraca, as luzes afastam-se gradualmente do médium. Quando é forte, elas se afastam muito dele, dão uma volta ao redor do círculo, etc. As luzes exalam um leve odor de ozônio. Na maioria das vezes uma manifestação de voz direta vai ligada ao fenômeno luminoso. Vê-se a entidade abrir a boca, marcada pelos pontos luminosos dos dois lábios, e ouvem-se palavras penosamente pronunciadas. A voz é muito diferente da normal e muito especial. Parece ligada a um certo movimento vibratório do ar nos lábios e produzida por aspiração, mais do que por expiração. Não possui o caráter da voz laríngea. Muitas vezes acontece que não é clara o suficiente para compreendê-la, mas em certos casos compreende-se perfeitamente. As luzes iluminam apenas rostos. Muitas vezes aparecem na ponta dos dedos, que são claramente visíveis por este motivo.
Já disse que as luzes aparecem e desaparecem bruscamente. No entanto, existem exceções. Acontece que os lábios luminosos, após beijarem a testa ou rosto de um dos circunstantes, depositam no ponto de contato uma como que secreção, luminosa por si mesma, que permanece luminosa por vários segundos. Aqui, a título de exemplo, alguns trechos das atas. Peço ao leitor que desculpe a extensão dessas observações, elas são necessárias para fins documentais. Sessão em 13 de setembro de 1921, às 17 horas, em Varsóvia, no consulado da Dinamarca, um antigo hotel com quartos muito amplos. Eu vigio a mão direita e a perna do mesmo lado do médium. Um oficial polonês, cujo nome não anotei, vigia a mão e perna esquerdas. Outros presentes, Sres. Do Borg de Bozás, Osoiki, Príncipe Lubomirski e de Gelske. O médium demora para adormecer, 1/4 de hora. De repente, vejo à sua esquerda uma coluna vagamente luminosa à altura de um homem. O extremo superior tem forma de bola do tamanho de uma cabeça humana. Desaparece rapidamente. Um momento depois, vejo várias luzes emparelhadas atrás do médium. 2 dessas luzes se aproximam do meu rosto. Então, vejo claramente um rosto humano. É de um homem jovem de nariz curvada. O crânio e a parte inferior desaparecem sob nebulosidades ou véus. A aparição desvanece-se após 2 ou 3 segundos. Sessão de 15 de setembro de 1921, às 18 horas, na casa do príncipe Lubomirski. Vigilantes, Dr. Gelei de Gelske. Outros experimentadores, Sres. Gravier, Príncipe Lubomirski e Osoiki. Muito rapidamente fenômenos luminosos. Alguns pontos fosforescentes movimentam-se pela sala com grande rapidez. O Sr. Osoiki, como vidente, anuncia uma coluna de luz na altura de um homem, atrás do médium, um pouco à sua esquerda. Primeiro é vista apenas por ele, porém rapidamente torna-se cada vez mais precisa e todos a percebem. Desta coluna destacam-se de repente 2 pontos de luz que chegam muito perto do rosto do Sr. Osoiki. Todos nós vemos uma cabeça que para diante dele, que, surpreso, recua vivamente. A cabeça da entidade afasta-se um pouco, depois repete a mesma manobra. Pausa. Um ponto brilhante aproxima-se lentamente de um abajur de sulfeto de zinco colocado sobre a mesa diante de nós, com o lado luminoso voltado para a mesa. O abajur eleva-se muito alto, bruscamente, então vemos como ele desce lentamente e vai depositar-se muito suavemente nas mãos do príncipe Lubomirski. Ao final da sessão, aparece uma espécie de coroa luminosa com raios de cima para baixo, produzindo listras verticais. Esta coluna eleva-se lenta e regularmente até o teto e desaparece bruscamente. O fenômeno durou cerca de 30 segundos. Sessão de 29 de setembro de 1921, às 17 horas, na casa do príncipe Lubomirski. De 15 a 29 de setembro, as sessões diárias têm sido medíocres, sem que seja possível encontrarmos a causa disso. Os fenômenos luminosos, em particular, têm sido muito fracos. No dia 29 de setembro a sessão está bem melhor. Eu vigio mão e perna esquerdas. O senhor de Gelski vigia mão e perna direitas. À minha direita, a Condessa T, depois o irmão dela, um jovem de 20 anos, em seguida, o médico Major Camus. Colocamos sobre a mesa um abajur de sulfeto de zinco com o lado luminoso voltado para o tampo da mesa. Desde o início vejo como se interpõe, entre a fresta luminosa existente entre o abajur e a mesa, uma massa opaca da qual destacam-se 2 dedos. Esses dedos pegam um lápis que está sobre a mesa, em cima de uma folha de papel. Um momento depois, vejo o lápis do que se ergue e começa a escrever. A Condessa T tem exatamente as mesmas impressões. Depois, uma mão me acaricia, me dá tapinhas no ombro. Vemos a seguir belas e numerosas luzes e bosquejos de rostos luminosos. Esses rostos aproximam-se do meu ouvido e ouço sussurrar algumas palavras que não entendo. Forma-se uma mão luminosa que se aproxima de mim e toca a minha testa. Percebo muitos dedos com temperatura normal. A mão passa em torno do círculo e toca a todos os assistentes. Sessão do dia 29 de setembro, às 21 horas, na casa do comandante de M, da missão militar francesa.
O comandante vigia a mão esquerda e eu a mão direita. Entre outros fenômenos, ocorrem os seguintes: materialização mais complexa do que o normal. Uma coluna esbranquiçada forma-se atrás do médium e aproxima-se de um dos presentes. O general polonês e o rosto é claramente visível com 2 pontos luminosos nos lábios. A cabeça está na altura de um homem de pé. De repente, uma voz abafada, como sempre, parece produzir-se ao nível dos lábios da entidade. Fala em alemão. Trava-se uma longa conversa entre a aparição e o general, conversa, por outro lado, trivial. O fenômeno dura bastante tempo, 9 minutos no mínimo. Sessão de 19 de abril de 1922, às 17 horas, na casa da senhora Odzinska. Assistem, professor Richet, vigilante da esquerda, senhora Odzinska, vigilante da direita, Gelei, Sres. Ossoyeki e Gravier. A luz é apagada, mas pelas frestas da porta filtra-se suficiente luz para que as silhuetas dos experimentadores sejam visíveis. Aparecimento rápido de luminosidades emparelhadas. Elas vêm e vão, sobem e descem até tocarem os assistentes. Quando se aproximam de um ou de outro, as luzes iluminam repentinamente rostos mais ou menos bem formados. Eu distingo, em particular, um rosto imberbe de um homem ou uma mulher jovem. Todas as aparições têm a cabeça envolta em um tecido leve. Quando esse tecido toca o rosto de qualquer um dos presentes, produz neles a impressão de uma musselina finíssima e tênue. Os rostos são iluminados ou pelos 2 pontos luminosos habituais nos lábios, ou por alguns pontos luminosos localizados na ponta de 2 dedos voltados para eles. Graças à claridade que passa pelas frestas da porta, vejo distintamente uma mão escura que vai tocar no Sr. Gravier e depois em mim. Sessão de 21 de abril, às 17 horas, nas mesmas condições. Vigilantes, professor Richet e Dr. Gelei. Quando o médium entra em transe, luzes prateadas aparecem, iluminando rostos incompletos e enevoados. O professor Richet sente 2 mãos que se apoiam simultaneamente em seus ombros. Uma entidade bem formada contorna o círculo e toca a testa dos presentes, deixando no local tocado uma mancha luminosa que persiste por longo tempo, vários minutos, com alternativas de luminosidade mais forte e mais fraca. Sessão de 30 de abril, às 17 horas, na Sociedade Polonesa de Estudos Psíquicos. Vigilantes, professor Richet e Dr. Gelei. Assistem, Sres. Gravier, Ossoyeki, senhora Ossoyeki e senhor Dijelski. Após alguns contatos aparecem umas luzes. Eu vejo 3 simultaneamente, em planos diferentes. 2 flutuam por cima do grupo dos presentes. Essas 2 luzes vão ao encontro uma da outra e se unem. Ouve-se então claramente um barulho de beijos. Logo a seguir uma conversa trivial em polonês. Estou chegando agora para as sessões do Instituto Metapsíquico Internacional. Como iremos ver, apesar da mais completa vigilância, as manifestações são iguais. Citarei apenas as mais notáveis. Sessão de 3 de dezembro de 1922, às 21 horas, na sala do professor Richet. Sessão notável dividida em 2 tempos. Depois de jantar na casa do professor Richet, nos instalamos para a sessão. Vigilante da esquerda, professor Richet. Vigilante da direita, professor Leclainche. Colocação: médium, professor Richet, senhor de Gramont, Dr. Gelei, senhora Gelei, senhora Richet, senhor Dijelski, professor Leclainche, médium. Escuridão. Muito longa espera, cerca de meia hora, sem nenhum fenômeno. O médium dorme profundamente, ouve-se sua respiração tranquila e plácida. Houve um momento em que ele sofreu alguns estremecimentos, mas voltou a adormecer. Nestas condições os vigilantes precisam mover as mãos do médium suave e rapidamente para tirá-lo do sono profundo, sem acordá-lo, é claro. É uma manobra delicada. O professor Leclainche, após várias tentativas, finalmente conseguiu, e imediatamente os fenômenos começam. O médium sofre tremor de todo o seu corpo e geme. O seguir, uma luz do tamanho de um vagalume atravessa rapidamente o grupo desde o senhor de Gramont ao senhor Leclainche. Depois, outras luzes aparecem ao redor do médium e acima dele. O professor Richet e o professor Leclainche acusam contatos. Uma neblina em forma de disco,
com a largura de 2 mãos, atravessa pelo grupo e desaparece ao lado do médium. De repente, 2 luzes muito brilhantes são vistas ao lado do professor Leclanche. Imediatamente, este sente-se violentamente golpeado no rosto e nas costas. O médium também recebe golpes muito fortes e acorda. A sessão é interrompida. O médium fuma, bebe chá e um pequeno cálice de conhaque. A sessão recomeça após 1/4 de hora. Nesta segunda parte, a senhora Libert, filha do professor Richet, participa da sessão e vigia a mão direita do médium. A senhora Gelei vigia a mão esquerda. Colocação: senhora Libert, Dr. Gelei, Djelski, senhora Richet, professor Leclanche, professor Richet, senhor de Gramont, senhora Gelei. Os fenômenos são imediatos. A senhora Libert percebe, atrás de sua cadeira, a presença de um ser que dá batidas no encosto. Algumas luminosidades são vistas acima da senhora Libert e ao redor do médium. São pequenas e numerosas. Elas movem-se lentamente, aproximam-se e afastam-se dos circunstantes e, às vezes, sobem muito alto. A senhora Libert sente-se beijada várias vezes. 2 braços apoiam-se em seus ombros. 2 vezes, o Dr. Gelei sente um beijo na testa, dado por uns lábios mornos. Ouve-se uma voz confusa ao ouvido da senhora Libert. A senhora Libert não entendeu o significado das palavras pronunciadas. Repetidamente, ao lado da senhora Libert, vê-se o bosquejo de um rosto luminoso. Em seguida, 2 luzes emparelhadas sobem, cerca de 1,50 metros. Por cima do médium. Ouve-se claramente ao revoer e as luzes afastam-se. Soam 3 golpes violentos dados nas costas do médium, que acorda. Sessão de 5 de dezembro, às 16, no grande salão do IMI. A sessão compreende 3 partes. Primeira parte: vigilante da direita, senhor S. Vigilante da esquerda, professor Richet. Assistem, ocupando a seguinte ordem: médium, professor Richet, Eugênio Cacau, deputado provincial de Saône-et-Loire, Sres. Cornelier, Djelski. Fortuny, Gelei, senhora S., senhor. Essas mãos de todos, médiums e assistentes, estão amarradas com um fio de lã atado a cada punho, de forma que qualquer movimento superior a 20 centímetros é impossível, tanto para o médium quanto para cada um dos presentes. As lâmpadas elétricas são apagadas. Percebe-se então que as cortinas opacas da janela à esquerda da sala foram mal fechadas e deixam passar, de cima até embaixo, um raio de luz bastante viva. Depois de um tempo, o senhor S. acusa contatos em seu braço esquerdo. O médium geme e se agita um pouco, sua cadeira mexe-se ligeiramente para a direita como se quisesse defender o médium da fresta de luz. Uma poltrona pesada que está atrás do senhor S. chega primeiro até o contato com este. Depois é empurrada de volta para a janela que deixa entrar a luz. O médium acorda. Verifica-se então que a referida poltrona girou de frente para trás, com os braços empurrando a cortina, com evidente, mas irrealizada intenção de obstruir a luz. Segunda parte: iguais condições de fechamento de portas, vigilância do médium e vigilância recíproca. Guzik bebeu chá e um pequeno cálice de conhaque. Vigilante da direita, senhora S. Vigilante da esquerda, senhor Cacau. Colocação: senhora S., senhor S., Dr. Gelei, Sres. Fortuny, Djelski, Cornelier, Cacau. O professor Richet está sentado fora do círculo, em um canapé. Quase imediatamente depois de apagarmos a luz, a senhora S. acusa contatos em seu braço esquerdo. Umas luzes muito vivas, do tamanho de uma ervilha, atravessam o círculo e descrevem circuitos variados. Várias vezes percebem-se luminosidades menos vivas, porém grandes, em oval ou em disco, das dimensões aproximadas de um rosto normal. Essas luminosidades são nítidas, porém efêmeras. Às vezes, essas luzes elevam-se muito, parecem atingir o teto. Aproximam-se dos presentes, especialmente da senhora S., do senhor S., do senhor Cacau e do senhor Cornelier. No momento preciso do contato das luzes com esses experimentadores, eles dizem: fui tocado ou fui beijado. A senhora S. sente por 3 vezes 2 braços que a abraçam, apoiando as mãos em seus ombros.
Depois ela sente-se beijada na testa. Esses contatos são muito suaves. Nunca há brusquidão. O Sr. S experimenta sensações semelhantes. O mesmo acontece com o Sr. Calcal. As sensações dos dois vigilantes são às vezes simultâneas. Sessão de 11 de dezembro de 1922. Vigilantes: Sr. René Sudre, Sra. de C. assistem, Dr. Gelei, Sra. S., Sra. C. Alguns pares de luzes passam diante de todos os presentes, que ao contato desses pares de luzes sentem-se beijados por lábios mornos. Apenas com o Dr. Gelei isso não acontece. A Sra. S. recebe o beijo na face esquerda, a mais distante do médium. Percebe-se a luminosidade do fenômeno, o rosto da Sra. S. ao lado a silhueta do rosto sobrenatural que a beija. Sessão de 12 de dezembro de 1922. Vigilantes: Dr. Fontenot e Sr. Giamaer. Assistem, Sr. e Sra. S., Sr. Cornelier, Sr. M., Dr. Gelei, Sr. Djelski. Após 10 minutos, os fenômenos começam. Contatos nos vigilantes, lindas luzes, umas pequenas e muito brilhantes, outras difusas em uma espécie de nebulosidade do tamanho de um rosto humano. Essas luzes descrevem círculos variados e, às vezes, elevam-se muito. Sempre que entram em contato com o experimentador, ele diz: fui tocado ou fui beijado. Por um momento, o médium aparece rodeado por uma nuvem vagamente fosforescente. O Sr. João Maier sente-se beijado longa e frequentemente. Dr. Fontenot, igualmente. Declara um contato de lábios muito preciso. Sessão de 15 de dezembro. Vigilantes: Marcel Prevost e Sra. S. assistem, Sra. P., Dr. Fontenot. Sra. S., Sr. Cornelier e Sra. X. Considero-me no dever de expor aqui o ditame pessoal do Dr. Fontenot. Iremos ver que as suas impressões coincidem com as minhas. O abaixo assinado, Dr. Fontenot, diretor da Escola de Medicina de Tananarive, membro correspondente da Academia de Medicina, atesta ter assistido na casa do Dr. Gelei, no Instituto Internacional de Metapsíquica, na terça-feira 12 e na sexta-feira 15 de dezembro de 1922, algumas sessões metapsíquicas e declara ter comprovado os seguintes fatos que me parecem dignos de serem relatados. 1. Sessão de terça-feira, 12 de dezembro de 1922, às 4h30. Eu atuava como vigilante e segurava a mão esquerda do médium, enganchando meu dedo mínimo da mão direita no da mão esquerda do médium. Não deixei nem por um momento de manter esse contato. Da mesma forma, meu dedo mínimo esquerdo estava segurando o dedo mínimo direito da minha colateral, a Sra. M. Minha perna e meu pé direito, pressionando o pé e a perna esquerdos do médium, não perderam esse contato por um único momento. Houve 3 pequenas sessões separadas por intervalos de cerca de 10 minutos. Primeira sessão. Vi luminosidades fosforescentes formarem-se dos lados e atrás do médium e tive a impressão de que alguma coisa indefinível estava se formando ao meu lado. Então, senti contatos por diferentes vezes, nas costas e nas partes laterais do tórax, por mãos bastante resistentes que me pressionavam e davam tapinhas. Outras vezes, eles me batiam com mais força, mas sem chegar a me causar dor. Na altura da omoplata direita, uma mão bateu em mim 3 vezes seguidas, como acontece quando entre muitas pessoas queremos chamar a atenção de alguém que está à nossa frente. Esse contato de mãos era suave, brando e feito por uma superfície que variava do tamanho da palma da mão ao de um prato. Várias vezes minha cadeira foi movida, e numa delas tive a impressão, junto à perna e coxa direita, do contato com um animal do tamanho de um cachorro. O médium dormia mal. Segunda sessão. Senti novas pressões, depois surgiram luminosidades flutuantes, ora se formando à direita e à esquerda do médium, ora imóveis e depois circulando pela sala a alguma distância. Quando essas luminosidades passavam por mim, eu notava no rosto ou nas mãos, às vezes em ambas, sucessivamente, o contato como de um lenço ou de uma faixa de seda que passava rapidamente. Desta vez, também, o médium dormia mal. Ele teve, como em outras ocasiões, alguns sobressaltos e gemia no momento da produção dos fenômenos que mencionei. Esses sobressaltos eram precedidos por uma espécie de tremor que,
acompanhado pela produção de vapores leves um tanto luminosos formando um halo, e com uma espécie de fosforescência do rosto do médium, me permitia antever o aparecimento consecutivo de fenômenos anormais. Terceira sessão. O médium adormeceu logo e profundamente, muito melhor do que antes. Os tremores e sobressaltos, principalmente na mão e no tórax, apareceram mais profundamente. Percebi novos tocamentos suaves e empurrões bastante fortes. Depois, vi várias luminosidades passarem como da vez anterior. Uma delas, voltando-se para mim, tocou-me na testa. Senti no mesmo momento um esfregamento nas mãos, como de um pano. Depois, no ponto da minha testa, onde a luz me tocou, fui beijado da forma mais inconfundível. Beijo frio cuja sensação desapareceu rapidamente. Isso durou apenas alguns segundos. Quando a luz desapareceu, desvanecendo-se a bastante altura entre o médium e a pessoa à minha frente, no outro lado da mesa, ouvi pronunciar com voz rouca duas palavras confusas. Pouco depois, senti no meu rosto como que a fricção de um pano de lã, ou antes, uma cabeleira ou barba comprida. Um pouco mais tarde senti na altura da face esquerda, por duas vezes, uns lábios que me beijavam na face, no mesmo lugar, beijos bem diferentes do primeiro. Beijos cálidos, apoiados, prolongados, tanto, que sua impressão permaneceu em mim por muito tempo, pelo menos 10 minutos. A sessão foi encerrada. Ainda permanecia em minha face a impressão daqueles beijos. 2. Sessão da sexta-feira, 15 de dezembro de 1922, às 4h30. Houve duas sessões separadas por um breve intervalo de 10 minutos. Durante essas duas sessões, ocupei o mesmo lugar à esquerda do médium, separado dele por Marcel Prévost, que servia como vigilante. Primeira sessão, só vi, em momentos diferentes, algumas luzes que circulavam pela sala. Uma delas passou entre minha cabeça e a de Marcel Prévost. Não senti nada. Segunda sessão, vi várias luzes circularem. Na mesa à minha frente estava um pedaço de papelão envernizado com uma substância maleável capaz de receber impressões. Aquele papelão foi elevado, depois caiu sobre a minha cabeça, me acertando com força, para dali cair sobre a mesa, quase no lugar onde estava antes, mas virado do outro lado. Ouvi barulho de beijos. Da mesma forma, o ruído feito pelo movimento de uma mesa pesada, e, de fato, pude verificar após a sessão que uma mesinha velador muito pesada, com tampo de mármore, havia mudado de lugar. Nesta mesinha velador havia 2 lápis e algumas folhas de papel de cartas como o timbre do Instituto Metapsíquico. Um desses lápis foi tirado ao ar e caiu na ponta da mesa onde nós estávamos, sobre a senhora X. O lápis, portanto, foi arrancado da mesa onde estava, para ser jogado por cima da cabeça do médium, através de outra mesa, sobre o experimentador mais distante. Quando o médium acordou, pude verificar que, em uma das folhas de papel, haviam sido traçados a lápis preto certos sinais que parecem exatamente letras da escrita francesa comum, mas era impossível ler e entender qualquer coisa. Comprovei que faltava um dos 2 lápis e que não era outro senão aquele que tinha caído sobre a senhora X. Paris, em 16 de dezembro de 1922. Dr. Fontenot. Sessão de 17 de dezembro de 1922, às 17 horas, no Instituto Metapsíquico. Vigilantes: Marcel Prévost, Marquesa de B. Assistem, Senhora de Marcel Prévost, Senhor de Gelski, Dr. Gelei, Senhora X. Ordem de colocação, Guzik, Marcel Prévost, Senhor de Gelski, Senhora P., Senhora X., Dr. Gelei, Marquesa de B. Depois de 5 minutos, os fenômenos começam. Contatos com a Senhora de B., depois com Marcel Prévost. Sua cadeira é fortemente puxada para trás e 3 violentos golpes são desferidos em suas costas, cujo ruído é ouvido por todos. Lindas luzes aparecem à direita e à esquerda do médium. Descrevem seus círculos habituais e chegam ao contato com Marcel Prévost e a Senhora de B. Os dois sentem-se beijados. Ouve-se o barulho de beijos. Sessão do dia 17 de dezembro, às 21 horas. Vigilantes: Dr. Osti, Senhora Georges. Assistem: Dr. Gelei, Senhor de Gelski.
Algumas belas luzes são formadas atrás do médium e aparentemente longe dele, de 1 metro a 1,50 metros de distância. Os vigilantes sentem contato